Agora ouviremos por 15 minutos a vereadora Déia. Deixa eu falar uma coisa. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, todos que nos acompanham aqui nessa sessão, funcionários dessa casa. Primeiramente, senhor presidente... Vereadora, gostaria só de uma partezinha bem rápida, só para fazer uma colocação. O vereador professor Giovanni fez uma colocação a respeito do deputado, em qual eu votei nele, e eu queria só fazer uma colocação, se a senhora me permitir. Claro. Então, vereador professor Giovanni, eu, bem contrário de Vossa Excelência, eu votei no Fernando Capês, e se ele estiver envolvido, ele vai pagar para a justiça. É diferente de Vossa Excelência, que diz que os deputados que Vossa Excelência trabalhou eram inocentes. Vossa Excelência se acovardou tanto que trocou de partido, para tentar se esconder atrás de outro partido. É isso que Vossa Excelência faz. Se acovarda contando história. Eu não nego o que faço. E não tenho preocupação nenhuma em ter votado errado, se isso aconteceu. Mas nunca me acovardei dizer aqui que mudei de partido por causa disso, por causa daquilo, contando história para os outros. Então é só para fazer uma colocação para Vossa Excelência, tá? Não vem aqui o que eu fiz, eu assumo. Não me acovardo contando outra mentira, como Vossa Excelência e o prefeito Bim vem fazendo na cidade. Muito obrigado, vereadora Déia. Desculpe de interromper Vossa Excelência. Bom, como foi falado sobre o SESI, eu não posso deixar de colocar as reflexões que tenho feito sobre esse sistema. Aqui nesta casa já foi respondido em 2015 que em 2013 o gasto com o SESI até o mês de março de 2015 tinha sido, de 2013, R$ 491.820. 2014, R$ 571.911. Ambos os valores foram aditados, um em 31.500 e outro em 7.650. Isso para a compra de apostilas. 4.120 apostilas em 2013, 6.148 apostilas em 2014. Eu penso que nós, desta casa, que aprovamos o projeto, que autorizou ser celebrado um convênio com o SESI, acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Porque nós não estamos falando nem de sobrinho, nem de filho, nem de parente. Nós estamos falando de 10 mil alunos de uma rede pública. E eu penso que talvez iniciando agora e prosseguindo nas próximas semanas, a gente vai poder fazer realmente uma reflexão e fazer o que eles chamam hoje de avaliação de indicadores, porque todo investimento, ele precisa de avaliação de indicadores. Ou seja, o IDEB é foi falado aqui, e nós vamos chegar nele. Mas há outros indicadores que a gente pode agregar a essa discussão. Para a gente chegar no Plano Municipal de Educação que nós tivemos aqui nessa casa, a honra de aprovar, que foi a Lei 3282 de 2015, para aplicação na educação nos próximos 10 anos, e eu falo de novo, foi um orgulho ter participado da aprovação desse plano para os próximos 10 anos. Então, nós não estamos falando de mandato, nós estamos falando de 10 anos. 10 anos, uma criança que hoje esteja no ensino infantil, ela vai estar saindo do fundamental. Se estiver numa creche, vai estar saindo do fundamental também. Então, nós estamos falando da vida escolar de uma criança, 10 anos. Então, nós aprovamos essa Lei 3282 de 2015, mas a gente precisa lembrar sempre que, atrás dessa lei, nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, e eu confesso a vocês que todas as vezes que eu vejo lá na TV Senado a história da Lei de Diretrizes e Bases, que tem aí 60, 70 anos, de todos os professores que se dedicaram a discutir educação no Brasil, todos os educadores, eu me emociono,
Por quê? Porque eles já pensavam em algumas coisas que não acontecem ainda na década de 50, e na década de 40 e na década de 30. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque nós temos que pegar todo esse patrimônio discutido e não fazer errar. Então, eu penso que cabe agora, sim, uma avaliação. Devemos ou não continuar com o método SESI? Por quê? Porque nós aprovamos, cada um de nós. Se eu não estiver enganada, foi unânime a votação. Unânime. Em cima do que estava colocado o Plano Nacional de Educação. Nós fomos na mesma linha. Então, agora, se o aumento do IDEB, o índice, que é o indicador que a gente tem, ele fala que nós avançamos pouco, a gente tem que ver. Porque uma coisa é você pegar os 10 mil alunos de Mairinque, que já vinha numa diretriz do Ministério da Educação, com tudo isso que eu falei, 60 anos de história, não só de história, mas de dados, de estudos, de livros, e adotar o método no estado de São Paulo, que é o SESI, e que aqui em Mairinque a gente trazer isso com um custo a mais por aluno. Esse é o diferencial. Uma coisa é o Ministério da Educação mandar todos os anos os livros, como manda, continua com o SESI, o livro vem. Os livros são adotados nos 5.000 e tantos municípios. Mas o que nós fizemos foi autorizar um gasto a mais. Mas uma coisa é a gente insistir no erro, a outra coisa é a gente avaliar uma decisão que a gente achou certa. A gente vai avaliando. Eu hoje faço a avaliação de que nós temos que repensar. Eu não falo isso só de olhar papéis. Vocês começaram esse assunto e eu penso que as nossas próximas sessões a gente tem que tratar desse assunto. Por quê? Porque eu penso que a gente autorizou, e eu acho que estava a lei do SESI é a 2974 de 2013, bem no início, para um período de 12 meses. Então, nós autorizamos no começo de 2013 para um ano. E daí, lá também a gente autorizou que fossem feitos aditivos ao prazo. Então, vem sendo feito aditivos. Mas o próprio convênio que nós aprovamos, ele também traz cláusulas falando dessa reflexão que eu estou falando, de repensar. E daí eu vou até ler a frase que está no próprio plano municipal que nós também aprovamos em 2015. Mas antes, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente anda, eu pergunto para os pais, para as mães, para os professores que eu conheço, e a gente vai formando opinião. Mas hoje, esse 122, se eu estiver enganado, alguém me corrige, por favor, por aluno por ano, que vai dar alguns milhões de reais ao longo de 4 anos, eu penso que a gente tem que, junto com a comunidade escolar, que não é só o aluno, mas é o pai do aluno, o professor, a merendeira e todo mundo, discutir como é que a gente vai aplicar esses milhões de reais. Porque, como eu já expliquei, a gente já tem garantido o método do Ministério da Educação. Então, agora, eu penso que cabe repensar se nós vamos gastar alguns milhões a mais, além do que a nação brasileira já gasta para produzir os livros para todos os municípios. Eu confesso a vocês que quero, junto aqui, formar uma opinião. Mas eu penso que a gente talvez não fuja de fazer um plebiscito no município de Mairinque. E essa Câmara, ela tem uma competência que é dela, privativa, que é dada pela Lei Orgânica Municipal, no seu inciso 24º, que é convocar plebiscito. Então, eu quero deixar essa reflexão para todos. É o caso, sim, eu penso, de convocar a população de Mairinque e falar, quer o SESI ou não quer o SESI? Sempre explicando que nós estamos falando de um sistema que já tem os livros garantidos através do Ministério da Educação. Muito obrigada a todos.